muito bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Depois dos fortes ganhos de ontem, a Bolsa deve abrir mais um dia em alta. O Ibovespa Futuro sobe 0,3% aos 112 mil pontos e o dólar cai 0,2% aos R$ 5,25. Duas notícias animaram o mercado ontem e fizeram a Bolsa subir. A primeira foi a percepção de que a PEC da transição já nasceu fadada a ser desidratada. Isso depois que parlamentares deixaram claro que na tramitação no Congresso a PEC deve ser enxugada e o valor final não deve ficar em 200 bilhões de reais, deve ficar algo ali na casa dos 130, 150 bilhões de reais. A outra notícia que animou o mercado ontem foi a apuração do site Poder 360, dizendo que Lula teria voltado a cogitar o nome do vice Geraldo Alckmin para o Ministério da Fazenda e aí Haddad iria para o planejamento. Depois, outras duas notícias saíram no fechamento, devem repercutir bastante hoje. O analista de política da CNN, Caio Junqueira, trouxe a apuração de que Lula se reuniu com André Lara Rezende, Pércio Arida, os pais do Plano Real, Haddad, economistas do grupo de transição, numa reunião que durou 5 horas. Lula mais ouviu do que falou e o tema principal foi o novo arcabouço fiscal. Seria um sinal de que Lula pode estar aberto a caminhar ao centro. Essa foi uma das notícias que saíram pós-fechamento. E a outra foi uma apuração do broadcast dizendo que Luiz Carlos Trabuco, do Bradesco, e Josué Gomes, da Fiesp, também estariam entre os nomes cotados para fazer parte da equipe econômica de Lula. Isso mostra que não só a ala política, mas até mesmo empresários também estariam entre os nomes cotados e poderiam ser contemplados. E por fim, um outro assunto também que deve repercutir hoje no mercado, acabou de sair a taxa de desemprego divulgada pelo IBGE, caiu de 8,7% em setembro para 8,3% em outubro, ligeiramente melhor do que a projeção do mercado, que esperava que a taxa ficasse em 8,5%. E a população desocupada caiu para 9 milhões de pessoas, que é o menor nível desde 2015. E nós falamos sobre as notícias que afetaram ontem os mercados, também as perspectivas para hoje, os nomes cotados para a equipe econômica, com o economista-chefe da Nova Futuro, Nicolas Borsoi. Vamos ouvir. É natural que o governo fique testando, né, nomes no mercado nessa fase da transição, né? Então a gente já viu o nome do Henrique Meirelles sendo testado, já vimos o nome do Haddad sendo testado, já vimos outros políticos do PT sendo testados. Então, assim, é uma volatilidade, né, vamos dizer assim, entre aspas, dentro do esperado. O que a gente tem conversado é que provavelmente vai ser um nome político, né? Até em linha com o que foi o primeiro governo Lula, que é colocar um político no cargo de ministro da Fazenda e fazer uma equipe técnica abaixo dele. E aí acho que nesse sentido, né? Acho que o Geraldo Alckmin é muito bem visto pelo mercado, ele tem uma interface boa com a Faria Lima, vamos dizer assim, né? E acho que uma coisa que não dá para levar tão a valor de face é que vai ser ele, né? Mas nos parece que vai ser alguém mais com um viés político, né? Um Wellington Dias ou algum outro político do PT com um pouco mais de entrada no mercado financeiro, mas de fato o mercado empolgou bastante com o nome do Geraldo Alckmin ontem. Bom, mudando de assunto, a Câmara aprovou o projeto que prevê a regulamentação das criptomoedas. O texto aguarda a sanção agora do presidente Jair Bolsonaro. Uma reportagem no nosso site da CNN traz mais detalhes. O projeto define regras para as empresas que atuam no mercado e também prevê medidas de combate ao estelionato e à lavagem de dinheiro. De acordo com o texto aprovado, o presidente vai ter a prerrogativa de apontar o regulador no mercado, mas é provável que a responsabilidade fique com o Banco Central. E para finalizar, vamos passar rapidamente pelas bolsas lá fora. Os futuros americanos e as bolsas na Europa abrem em alta, seguindo o fechamento positivo na Ásia. Mas nos Estados Unidos, as altas são limitadas. S&P Futuro sobe 0,23%, porque os investidores estão cautelosos à espera do discurso do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, que está previsto para as 3h30 da tarde de hoje e deve trazer mais pistas sobre os rumos dos juros americanos. A fala deve ser mais dura, na linha do que falaram os membros do Fed no começo da semana. Na Ásia, então, as bolsas fecharam majoritariamente em alta. Hoje, vários distritos de Guangzhou relaxaram as medidas de restrição e ontem o governo chinês disse que vai acelerar a vacinação no país. Essas notícias vêm alimentando os rumores de que os protestos estão surtindo efeito e Xi Jinping estaria pela primeira vez considerando o afrouxamento da política de Covid-0. Isso vem impulsionando os índices desde ontem.
E o CNN Mercado vai ficando por aqui. Eu volto ao 12h45 com mais atualizações do mercado financeiro de hoje. Até lá!